Hoje eu vou explicar de forma técnica e clara a doença de Moyamoya. Ela é uma doença rara dos vasos cerebrais que pode causar AVC, convulsão e déficits neurológicos muito graves. Nessa condição, a artéria carótida interna, que é a principal artéria que leva o sangue para o cérebro, na sua porção intracraniana dentro do crânio, ela vai se estreitando progressivamente, reduzindo o fluxo de sangue para o cérebro. E como resposta, o cérebro cria pequenos vasos frágeis lá na base do crânio. E esses vasos, num exame chamado angiografia, eles parecem nuvem de fumaça, que é um termo japonês para esse achado de exame. Ela é o que a gente chama de uma vasculopatia progressiva, uma doença do vaso progressiva, caracterizada por estenose, que é estreitamento, e muitas vezes oclusão da artéria carótida interna. Além desse estreitamento, vai ocorrendo a formação de uma rede de vasos colaterais muito pequenos e muito frágeis para tentar suprir essa oclusão, esse estreitamento desse principal vaso. A doença é mais comum na Coreia, no Japão e na China, mas ela ocorre no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E os principais acometidos são crianças de 5 a 10 anos e adultos de 30 a 50 anos de idade. E a causa exata ainda não é totalmente conhecida, mas a gente sabe que existe um forte componente genético, especialmente relacionado ao gene RFN213, em populações asiáticas principalmente. Nessa doença ocorre um espessamento progressivo da parede da artéria, estreitando a artéria carótida interna, por exemplo, e o cérebro tenta compensar criando esses vasinhos colaterais que são mais frágeis, que eles não são suficientes e eles podem inclusive romper, causando uma hemorragia cerebral. Quando esse mesmo padrão vascular aparece associado a outras doenças como a síndrome de Down ou anemia falciforme, a gente chama de síndrome de Moyamoya e não de doença primária de Moyamoya ou somente de doença de Moyamoya. Outro detalhe importante é que nas crianças o primeiro sinal geralmente é um AVC isquêmico ou um acidente isquêmico transitório, que é o começo de AVC, vamos dizer assim, acompanhado de uma fraqueza de um lado do corpo, uma dificuldade na fala, convulsão ou até mesmo atraso cognitivo. Esses sintomas podem ser desencadeados por um choro, por um exercício, por uma febre ou mesmo algum esforço físico, porque essas situações reduzem temporariamente o fluxo sanguíneo cerebral. Nos adultos, além do risco de AVC isquêmico, há uma maior chance de hemorragia cerebral espontânea, devido à ruptura desses pequenos vasinhos colaterais que são muito frágeis. Qualquer suspeita de AVC exige um atendimento imediato. Lembra daquela regrinha que eu vivo falando do SAMU? S de sorriso, assimetria facial, A de abraço, levantar os braços, M de música ou mensagem, a fala está enrolada, e U de urgência, né, que a gente tem que correr para o hospital. A gente tem diversos exames para o diagnóstico. Geralmente a ressonância magnética mostra algumas áreas de isquemia ou infartos silenciosos. Em seguida a gente pode lançar mão da angiorressonância ou da angiotomografia para ver esses vasos mais estreitos. Só que o melhor exame que a gente tem para diagnóstico, né, para confirmar esse diagnóstico, aquele padrão de nuvem em fumaça, é o exame de angiografia, que é o exame de cateterismo cerebral. E aqui o ponto mais importante é que o tratamento clínico isolado ele não resolve o Moyamoya. Ele pode aliviar os sintomas, mas ele não impede a progressão da doença. O tratamento definitivo e mais resolutivo é a revascularização cerebral. E a gente tem diversas maneiras de fazer essa cirurgia. A cirurgia de revascularização direta, a gente faz o quê? Pega uma artéria aqui da pele, da artéria temporal superficial e vai lá e conecta numa artéria cerebral, que é a artéria cerebral média. E aí a gente aumenta o fluxo de forma imediata para o cérebro. Já na chamada revascularização indireta, o que a gente costuma fazer? A gente pega um tecido altamente vascularizado e coloca em cima do cérebro. Essa é tecnicamente muito mais fácil de fazer do que a primeira. A gente pega, por exemplo, o músculo temporal, que é esse músculo que a gente tem aqui, coloca ele para dentro do crânio, em cima do cérebro. A gente também pode fazer os dois ao mesmo tempo, tanto a técnica direta como a indireta. E assim a gente maximiza o nosso efeito da cirurgia protegendo contra novos AVCs. Felizmente, a doença de Moyamoya é muito rara, mas ela é extremamente grave se ela não for tratada de maneira correta. O diagnóstico precoce e a cirurgia de revascularização, eles salvam mais tecido cerebral, eles salvam mais neurônios e salvam até mesmo a vida do paciente. Se você gostou desse tipo de conteúdo mais técnico, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no nosso canal, que aqui tem bastante conteúdo sobre neurocirurgia. Um abraço, até a próxima.